Fala, meu povo! Bisu do Edu! Estamos de volta! Vamos iniciar hoje aqui uma nova playlist sobre estatística. Especificamente, a gente vai falar sobre a estatística descritiva, tudo bem? Por quê? Porque isso é o que é cobrado aí nos vestibulares, né? O que a gente aprende no ensino médio, nos cursinhos. Então, vamos dar destaque para isso. Se você quiser um curso mais específico, aí sim, a gente faz posteriormente, se vocês quiserem, deixando seus comentários aí, a gente até faz isso. Mas hoje o nosso foco vai ser criar uma playlist sobre estatística vinculada à parte descritiva dela, tá bom? Bom, antes de a gente começar a falar sobre estatística, né, como sempre eu venho aqui pedir para você carinhosamente que se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho e deixe já aquele likezinho gostoso aí para ajudar a gente. E caso lá no final da aula você fala, poxa, eu não gostei muito não, Edu, deixe seu dislike, não tem problema. Mas deixe seu comentário, deixe sua crítica construtiva para ajudar a gente a melhorar o nosso canal cada vez mais. Tudo bem? Conto com você, fique comigo até o final e vamos nessa playlist maravilhosa agora iniciando em estatística, esse mundo maravilhoso. Edu, estatística, né? O que significa isso? É um ramo da matemática que faz uma análise, um estudo de um modelo científico, porque a estatística, na verdade, ela pode ser classificada em dois conceitos, né? A palavra ali do latim, status, que ela pode estar no plural, estatísticas ou estatística, né? Quando ela está no plural, estatísticas, ela está vinculada aí à questão dos números, né? A análise dos números, coisas, um grupo de pessoas, tudo bem? Quando a gente fala no singular, estatística, daí nós vamos estar trabalhando aí com o conceito, por exemplo, de um conjunto de métodos que você usa, né, para fazer uma análise ou para interpretar alguns dados numéricos. Então, em suma, estatística seria isso, você trabalhar conceito em cima de dados que você tem e em cima disso fazer a análise. Pesquisas, por exemplo, né? Pesquisa de intenção de voto, pesquisas sobre determinado produto, uma empresa vai lançar um produto, ou a empresa já tem um produto no mercado e ela quer fazer uma pesquisa de como está sendo de produção, né? E aí eu quero saber se aquela produção que eu estou tendo tem muita falha, né? Se tem muita perda de material, faz aí uma análise dos dados e em cima disso a gente vai trabalhar, né, uma metodologia para melhorar aquilo. Para que a gente possa fazer uma pesquisa, que a gente possa fazer uma coleta de dados, a primeira coisa que a gente tem que analisar é que variável nós vamos analisar. Essa variável, né, ela tem uma relação de um conceito, ou seja, que dado eu quero buscar. Eu quero, por exemplo, fazer uma pesquisa, uma tabelinha aqui, onde na pesquisa eu vou perguntar para a pessoa qual é o sexo dela, né, masculino ou feminino, qual a sua idade, qual o estado civil, qual o seu meio de transporte, ou o tempo de permanência que você fica dentro desse meio de transporte, qual a sua renda familiar em salário mínimo. E são alguns tipos de perguntas, são alguns tipos de variáveis que a gente quer estudar, a gente quer fazer a análise dele. Quando a gente está estabelecendo esse tipo de análise, ou seja, esse tipo de variável que eu vou fazer a pergunta, essa variável pode ser classificada em duas formas, de duas maneiras. Ou ela é quantitativa ou ela é qualitativa, tá? Quando a gente fala em qualitativa, nós estamos pensando aqui num atributo, né? Então vamos lá, se você pegar aqui sexo, né, masculino ou feminino, isso é um atributo. Quando eu falo esfera federal, governo estadual, governo municipal, né, governo, isso eu estou falando de um atributo. Quando eu falo aqui estado civil, eu estou dando uma variável que está sendo qualitativo, porque eu estou fazendo um atributo. Ó. Estou atribuindo, é casado, solteiro, viúvo, separado, né, tico-tico no fubá, aquela coisa toda. Quando eu falo em meio de transporte, eu também estou falando aqui de uma variável que é qualitativa, é um atributo. Ó. Eu ando de carro, a pé, de moto, né, de ônibus. Isso são atribuições que a gente está dando para aquela variável. Já no caso da variável quantitativa, nós estamos analisando aí quantidade, ou seja, nós estamos analisando aí os números, né? Então aqui eu atribuo atributo. Se a gente pegar aqui nosso exemplo, sexo, estado civil, meio de transportes, todos esses aqui são variáveis qualitativas, né? Então eu posso vir aqui e colocar o estado civil, no nosso exemplo aqui, né? Eles são
exemplos de uma variável qualitativa. Legal? Tá. Aí você fala assim, bom, Edu, e a quantitativa? A quantitativa a gente está analisando números, né? Eu estou vendo quantidade. Então, uma variável quantitativa ela pode haver em dois casos. Ou ela é discreta ou ela é contínua. Quantidade. Quando eu falo em quantidade, eu estou analisando o número. Então, a idade, por exemplo, 26 anos. Eu tenho 41, eu tenho 13 anos, ou no caso do bebê, tem 5 meses, 1 ano e 2 meses, né? Que a gente fala dessa maneira. Isso são números, são quantidades. Quando a gente fala em a relação de tempo, de permanência, né? Quanto tempo você fica dentro? Eu fico 30 minutos apenas, 28 minutos, eu fico aí 2 horas e 50 minutos, 1 hora. São também quantidades que a gente está analisando. E quando a gente fala em renda familiar aqui, nós estamos falando aí, por exemplo, né, de salário mínimo, então 13,3 salários mínimos, 5 salários mínimos, 18 salários mínimos, 18,1. Isso são valores que nós estamos analisando em termos de quantidade. Quando a gente fala nisso, na quantidade, eu falei para vocês que nós temos duas opções. Ou ela é discreta ou ela é contínua. Ela é discreta quando o nosso número ele é tido como um número inteiro. 1, 2, 3, 4, certo? E é contínua quando ele está num intervalo real. Então ele é um número real. Ele está dentro de um intervalo. Eu posso ter ele com vírgula, por exemplo. Tá? Observe que das que eu coloquei como exemplo aqui, todas essas que estão aqui, idade, tempo de permanência e renda familiar, eu vou classificá-las como sendo quantitativa contínua. Por que, Edu? Veja bem, idade. Quando você falou idade, você está dizendo aqui idade com vírgula. Não, Edu, lógico que não. Olha lá, 26 anos, 41 anos, 13 anos, 5 meses. Você não colocou vírgula, eu coloquei sim. Veja bem, 5 meses, como a relação aqui é ano, ele é uma parte do todo. Se eu colocar 6 meses aqui, seria 0,5 do ano. Entendeu? Então isso aqui é uma parte do todo. Assim como eu falo em horas, 1 hora, 2 horas são inteiros, mas 2 horas e 50 minutos seria 2, alguma coisa. Isso aqui é 0,5 da hora. Então isso aqui, nós estamos conotando com vírgula, é um intervalo real, então nós podemos dizer que o tempo de permanência também, o tempo de permanência aqui, também é uma variável quantitativa contínua. Renda familiar, 13 salários mínimos, 13,3 salários mínimos. Então tem vírgula, então lógico que a renda familiar, nesse caso aqui, também é um caso específico de uma variável que é quantitativa e que é contínua. Edu, me dá um exemplo aí então de como seria discreta. Número de pessoas online. Não tem como ter 1,2 pessoas. Né? Ou é uma pessoa, ou é nenhuma pessoa, 5 pessoas. Então, eu poderia vir aqui na variável discreta, não está aqui no nosso, mas eu vou dar um exemplo. Ó. Um exemplo de variável discreta seria o número de pessoas online. Ou seja, aquelas pessoas estão logadas ali. Né? Então, quando a minha variável é quantitativa e o resultado só pode ser número inteiro, tá? Lembre-se, aqui quando a gente fala em tempo de permanência, eu tenho um número inteiro, ó, 1 hora. Mas eu disse que só pode ser expresso em número inteiro. Então, ele é discreto. Quando nós temos a possibilidade de, apesar de ter número inteiro, também ter números com vírgula, ou seja, dentro de um intervalo real, então é colocada como uma variável quantitativa, só que contínua. Tá? Então, essa primeira parte introdutória aqui, ela é bem interessante, ela é importante, inclusive, porque na hora que a gente vai fazer uma pesquisa, a gente tem que saber qual é a variável que a gente está analisando, se ela é qualidade ou é quantidade, ou seja, qualitativo ou quantitativo. E quando a gente pega na quantitativa, quais são os casos que eu posso ter, discreto ou contínuo. Dentro dessa questão ainda conceitual, que isso é muito importante, né? Quando a gente vai fazer um levantamento amostral aí, ou um levantamento de uma pesquisa, a gente está procurando uma população. Cuidado com a palavra população, dá sempre a ideia de pessoas, né? Mas aqui na verdade são um conjunto de elementos que tem uma característica em comum. Então, por exemplo, eu quero pesquisar sobre marcas de refrigerante. Então, como que é a população? Seriam todos os refrigerantes. Só que fazer uma pesquisa sobre isso, às vezes fica muito caro, pegando todos, né? Todos os possíveis. Vou fazer uma pesquisa, por exemplo, de intenção de voto. Pesquisar todos os brasileiros
né, intenção de voto aqui no Brasil ou no estado de São Paulo, sei lá, mas pesquisar toda a população é muito custoso. Então, o que a gente faz? A gente pega uma amostra. E a amostra é o quê? Nada mais do que um subconjunto, uma parte do conjunto da população. E algumas instruções para a escolha dessa amostra. Então, a amostra tem aí algumas qualificações para a gente fazer, mas eu não vou entrar nesse mérito. Eu quero mais que você entenda o conceito de amostra. Quando a gente fala a palavra censo, o censo é, aí sim, da população toda, a gente vai fazer a pesquisa com todos eles. Tá? Então, um exemplo comum aí nosso é o censo brasileiro do IBGE, né, que é feito a cada 10 anos. Ali sim, é feita a pesquisa com todo mundo. O que é uma estimativa? Quando a gente faz a escolha de uma amostra, a gente pega um determinado parâmetro, né, que nós somos uma característica numérica da população, e em cima daquele parâmetro, a gente, perto da estimativa que a gente fez, a gente joga isso da amostra para a população. O Edu não entendi muito bem. Imagine que a gente vem e fala assim, ó, a intenção de voto na amostra foi para o candidato A. Naquela amostra, aquele percentual a gente estimou que vale para a população. Então, a gente faz uma avaliação dizendo, ó, se naquela amostra 15% tem intenção de voto para o candidato A, então a população toda teria 15% de intenção para aquele candidato A. Dentro da nossa amostra aqui, a gente estima que um determinado, né, um número, valor numérico, alguma coisa, tenha reflexo direto para a população toda através do parâmetro. Bom, a gente pega os dados, né? A gente vai fazer uma análise dos dados agora. Normalmente esses dados eles são apresentados ou numa tabela ou através de gráficos. Tá? No caso de tabela, nós vamos criar então uma distribuição das frequências, né? Ou tabela de frequência. Edu, como é assim? Como funciona isso? Nós vamos lá e coletamos os dados brutos. O que é o dado bruto? São aqueles conjuntos que não estão organizados, ou seja, todos os dados que você pega, né, você está coletando lá a idade da pessoa. Então, 26 anos, 13 anos, 45 anos, está tudo fora de ordem. Esses dados são chamados de dado bruto, né, então não está organizado, é esse conjunto. Quando a gente coloca ele numa ordem, tanto crescente ou decrescente, a gente está escrevendo o rol. Tá? Então, o que é o tal do rol? É você pegar aqueles dados brutos e organizar. Ok? A gente vai analisar agora, depois que você tem essa, né, organização em rol, nós vamos dar uma olhada na amplitude total, ou seja, de quanto a quanto está variando. Né? Então eu pego o menor valor, pego o maior valor, faço uma continha de menos. Então a diferença entre o maior e o menor valor vai me dar uma razão, que é a amplitude total dessa nossa amostra. Aí eu vou começar a olhar agora para alguns casos. Frequência absoluta, nós vamos escrever como F(i). Tá? Isso é o número de vezes que alguma coisa aparece. Então eu tenho lá pessoas que têm idade de 26 anos. Ah, tenho 6 alunos. Então esse 6 é o valor absoluto daquela característica da idade. Certo? Então o número de vezes que aparece vamos chamar de frequência absoluta. F(i). Quando eu pego essa frequência absoluta e divido pelo número total dos elementos que eu tenho na minha amostra, eu vou achar a frequência relativa, tá? Nós vamos chamar de F(r). Quando eu multiplico por 100, eu vou ter a frequência relativa percentual. Edu, para que serve isso? Quando a gente está analisando a frequência absoluta, nós estamos olhando os dados ali cru, né? Ou seja, absoluto. Quando a gente olha para o percentual, dá para a gente trabalhar a estimativa, porque às vezes eu faço uma coleta e depois eu faço uma segunda coleta. Os dados absolutos podem ser diferentes. Eu posso ter analisado, por exemplo, 30 pessoas e na outra eu vou analisar 50 pessoas. Quando a gente faz a conversão para o dado relativo, ou seja, a frequência relativa, nós temos um percentual que dá para comparar com o percentual do outro. É mais nesse sentido. Então, a frequência absoluta relativa é a divisão entre a frequência absoluta pelo número de elementos. Se eu quero a frequência relativa em porcentagem, percentual, eu multiplico por 100. Eu trabalho mais dessa maneira. Ok? Então, esse N aqui é o número de elementos da nossa amostra. Frequência absoluta acumulada. Nós já vamos ver tudo isso dentro de uma tabela, vai ficar mais fácil. Tá? Só que primeiro eu tenho que apresentar os dados para vocês aqui, né, a parte teórica. Frequência absoluta acumulada, nós vamos chamar de F maiúsculo I. Na verdade, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um somatório acumulando as frequências absolutas. Simples assim. E a frequência relativa acumulada,
vai ser o mesmo processo, tá? Então, o que vale para a frequência absoluta acumulada, a frequência relativa também faz. A gente já vai fazer um exemplo já, vai ficar claro, tá? Classes. Bom, quando a gente vai montar a tabela, a gente precisa saber quantas classes eu vou ter, ou seja, quantas linhas eu vou ter. Duas linhas são uma de cabeçalho e a outra de total. Então, isso sempre vai existir numa tabela, né? Numa tabela organizada, nós vamos ter a primeira linha onde vai ter os dados ali, no cabeçalho, e na última vai ser a linha do total. No meio dela, entre a primeira e a última, vai existir uma quantidade de linhas, que nós vamos chamar de classes. Como é que eu faço para calcular essa quantidade de classes? Então, tem várias formas de fazer isso. Eu escolhi uma delas aqui para o nosso exemplo, que é o que mais se usa nos vestibulares. E, na verdade, os vestibulares normalmente já vem até tudo pronto, né? Não tem essa necessidade de fazer os cálculos, mas quando a gente vai montar, a gente vai saber o seguinte: quantas classes vão ter? Vai ser a raiz quadrada do número de elementos que a gente tem na nossa amostra, tá? Aproximadamente. Então, por exemplo, eu tenho 50 elementos. Raiz quadrada de 50 é 7, então eu teria 7 classes. 7 classes de dados. Então, na verdade, eu vou ter 9 linhas. Sempre o número de classes que eu calcular aqui, o número de linhas da minha tabela, eu vou somar 2. Ou seja, eu vou acrescentar a primeira, que é, né, a parte introdutória lá, ou seja, o cabeçalho, e a última, que é a parte do total. Legal? Amplitude de cada classe, a gente vai ver também, isso aí significa o seguinte: às vezes os meus dados, não dá para eu trabalhar assim, ó, eu tenho nota A, B, C e D, e aí a quantidade que eu tenho A, B, C, D está ali. Mas eu posso estar fazendo uma análise em decibéis, por exemplo, de som, e aí os dados vêm tudo quebrado, né? Não tem dado comum, não vai dar assim 1, ou 2, ou 3, não, eu tenho uma quantidade e aí eu vou trabalhar um certo intervalo. Quando a gente for trabalhar essa tabela, um certo intervalo, é interessante que a gente tenha aí a amplitude de cada uma dessas classes. E aí, para achar isso, a gente vai pegar o nosso maior e o menor, ou seja, a nossa amplitude total, e dividir pelo número de classes para entender a amplitude do nosso intervalo. Isso aqui a gente vai ver daqui a pouquinho. E também, ponto médio da classe, aí a gente vai utilizar quando eu tenho lá os dados dentro de um intervalo, então eu vou precisar de um ponto médio dentro daquele intervalo. Edu, isso aqui está um pouco confuso, eu entendo, é teoria, vamos elucidar isso aqui agora, colocando uma tabelinha, e aí vai ficar mais claro para vocês entenderem todos esses conceitos. Eu vou sair da frente para você ter aí um print da tela. Vamos pegar agora um exemplo que vai ficar mais claro toda aquela parte teórica. As idades de 25 participantes de uma festa em anos foi dado abaixo. Então, você vai fazendo a coleta lá e perguntava a idade. Então, a idade era 16, 15, 18, 14, 12, foi coletando todos os dados. E isso está em forma, né, totalmente desorganizada. Então, isso aqui são os dados que a gente chama de dados brutos. Tá? Quando a gente pega esses dados brutos e organiza ele, ou seja, para não ficar difícil da gente ficar, porque eu quero montar uma tabelinha. Então, para não ficar procurando aqui informação, a gente joga lá no Excel e pede para ele organizar. Observe que ele vem e procura. Ó, o 12 tem uma vez aqui e tem uma segunda vez. Ele é o menor, então, olha lá, 12, 12. Depois, ele vem e procura, ó, 14, tem 14. Quantas vezes? Coloca aqui. Então, está organizado. Ó, 12, 12. 14, 14, 14, 14, 14, 15, tarará, até o maior de todos, ou seja, a maior idade que tem aqui, que é 18 anos. Ok? Então, organiza-se os dados para que a gente possa depois montar nossa tabela, ficando mais fácil a contagem. É obrigatório fazer o rol? Não, você pode vir aqui e fazer a contagem, só que você pode se perder. Então, o Excel já faz para a gente, ó, facinho. Legal. Edu, qual que é a amplitude total? Vocês viram na tela anterior aí, né, na nossa imagem anterior, que a amplitude total é pegar o maior e o menor. Então, qual a maior idade que eu tenho aqui? 18. Qual a menor que eu tenho? 12. Isso significa que a amplitude que nós estamos analisando aí, a amplitude vai dar em torno de 6 anos, né? Que é pegar a maior idade que tinha na festa e a menor idade da festa, que era 12 anos. Então, tinha uma variação de idade aí de 12 anos. De 6 anos. Número de classe. Bom, queremos montar essa tabela. Segundo a regrinha do jogo, a gente deve calcular o número de classe pegando a raiz quadrada do número de elementos. Quantos elementos tem na nossa amostra? Tem 25. Então, o número de classes aqui seria a raiz quadrada de 25, que nesse caso deu exato 5. Mas se desse número com vírgula, Edu, né? Se fosse 26, seria 5 vírgulas. Se fosse 28, 5 vírgulas. Então, a gente aproxima.
sempre por uma quantidade menor, ou seja, por menor inteiro. Então, se desse 5,3, a gente aproxima para 5. 5,8, aproxima para 5. Isso é uma regrinha também, tá? Não é obrigatório, mas a gente segue isso. Legal, então significa que a nossa tabela, que a gente vai montar agora de distribuição, ela precisa ter 5 linhas ou 5 classes. Tomando cuidado que sempre vão existir a primeira e a última linha, a última que não é classe, né? Que é a linha de dados, que a gente vai colocar como cabeçalho, e o somatório. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 classes. Legal. Nós não fizemos aqui o cálculo de intervalo de classes. Por quê? Observe que olhando para a nossa tabela aqui, quais são as idades que apareceram? Apareceu 12, depois apareceu o 14, o 15, o 16 e o 18. Está fácil de contar isso, né? Então, como está fácil de contar, eu não preciso trabalhar um intervalo. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo, vocês vão entender qual a diferença de intervalo e dado. Então, quando o dado está claro para a gente, e aqui o nosso XI aqui seria a informação, o dado que a gente está procurando, no caso do XI aqui eu poderia escrever como idade, né? E aí 12 anos, 14, 16, a gente começa a montar ela. Nós vamos contar. Frequência absoluta é quantas vezes apareceu a idade 12. Observe que aqui eu tenho uma, duas pessoas com a idade 12. Então eu venho e coloco aqui, ó, frequência absoluta, são 2. 14, 1, 2, 3, 4, 5. Então eu venho aqui e coloco 5. 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho 6. 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu venho aqui e coloco 7. 18, 1, 2, 3, 4, 5. Ledu, se eu acertei, quanto tem que dar esse somatório? Tem que dar 25. Se não der 25, eu esqueci alguma coisa. Se der mais que 25, eu coloquei alguma coisa a mais. Então vamos somar, ó. 2 com 5, 7. 7, 7, 14. 14 com 6, 20, 25. Perfeito. Ok? Para que a gente possa calcular agora a frequência relativa, vocês recordam que a frequência relativa, a gente vai pegar cada valor absoluto e dividir por n. Se eu quiser a frequência relativa percentual, a gente pega esse valor aqui e multiplica por 100. Tá? Então eu vou trabalhar com ele. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos calcular quanto que é 2, que é a frequência, né, a absoluta de 12 anos, no total de 25. Então, isso aqui nós vamos pegar o 2 dividido por 25 e o resultado vamos multiplicar por 100. Observe, 100 dividido por 25, isso aqui dá 4, vezes 2 dá 8, então significa que 8% das pessoas que estavam na festa têm idade de 12 anos. Entendeu? Agora o que eu vou fazer aqui é a mesma conta. Dividir, né, esse 5 por 25 e multiplicar por 100. Observe que 100 dividido por 25 dá 4. Então é só para a gente fazer a conta rápida, multiplicar por 4 cada um desses valores aqui. Então, ó, 4 vezes 5 aqui é 20%. 4 vezes 6, 24%. 4 vezes 7, 28%. 4 vezes 5, 20%. Quanto que tem que dar esse percentual aqui? Tem que dar 100%. Pode haver uma variaçãozinha? Pode. Pode haver uma variação de 1% para mais, 1% para menos, quando isso aqui não dá exato. Quando ele está com vírgula. Então pode ter um errinho de aproximação e tal, então é aceitável de 99 até 101. Não pode ser muito, senão a nossa aproximação foi feita a cálculo errado. Tá? Agora vamos lá, só para ver se está certo mesmo o nosso cálculo. Ó. 20, 40, 60, 80. Eu somei os 20 aqui agora. Então vou somar 8 e 8, 16, com 4, 20. 80 com 20, 100. Perfeito. Legal? Edu, você faz umas contas meio loucas, né? É que a gente vai acostumando aí, vocês vão acostumar também a fazer essas contas malucas. Edu, frequência acumulada absoluta. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, é acumulado, não é? Então nós estamos pensando assim, ó, 12 anos, quantas pessoas tem? 2. Qual que é o acumulado até agora? Eu não tinha nenhuma pessoa antes de 12, então é o próprio 2. Ok? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos acumular. Então nós vamos pegar esse 2, somar com esse 5 para dizer que aqui até aqui, quanto que eu tenho acumulado? Quantas pessoas tem na festa com idade menor igual a 14 anos?
7, tá vendo? Então eu vou pegar ó, o 2, vou somar com o 5, e esse resultado 7 aqui ó, é a frequência absoluta acumulada. Então agora é a mesma coisa, ó. 7 somado com 6, isso aqui dá 13. O que significa? 6 mais 5 mais 2, ó, 13 é o acúmulo de pessoas com idade menor ou igual a 15. Ah, entendi, Edu. Então, ó lá, 13 com 7, isso dá 20. 20 com 5, isso aqui dá 25. Perceba que nas frequências absolutas e na frequência relativa acumulada, a linha do total, do somatório, aqui, né, desse símbolo somatório, ela vai subir, tá? Então, porque nós estamos acumulando. O mesmo que a gente fez para a frequência absoluta, a gente vai fazer para a frequência agora relativa, no caso, nós estamos trabalhando aqui em percentual, então a gente copia, ó, qual a primeira frequência? É 8%. Eu não vou colocar o percentual, que eu já coloquei aqui em cima, só para não ficar fluido, mas aqui é 8%. Então agora eu vou acumular, ó, 8 com 20 dá 28. 28 com 24, então 8 e 4 dá 12, 4 dá 52. 52 somado com isso aqui, com 28, então 8 dá 10, 3, 80, e somado aqui dá 100. Percebeu? Então aqui, ó, o percentual acumulado significa o quê? Quando a gente olha para aquela coluna lá. 8% das pessoas tinham 12 anos. De 14 para menos, inclusive, tinha 28%. Abaixo de 15 ou 15, inclusive, tinha 52%. Então, 52% da população que estava nessa festa tinha idade inferior a 15 anos. Entendeu? Então, essa frequência acumulada me dá essa informação. É isso que interessa. Legal? Entendeu como monta a tabela? Isso aqui é uma tabela que a gente chama de dados simples. Por que dados simples? Porque eu consigo estabelecer os meus dados e a sua quantidade de valor absoluto diretamente, sem precisar montar um intervalo. Vamos trabalhar agora um exemplo com dados agrupados. Tá? Então, nível de ruído medido em decibéis em um determinado local. Eu fiz aqui 32 medições. Tá? Os dados estão alocados aqui, cada um desses, 73,94 decibéis, 71,52, ou seja, cada um desses aqui é uma informação de análise que foi feita na medição de nível de decibéis. Ok? Tá. Vamos pensar então como é que eu calculo, né, a amplitude total. Eu deixei, para claro, ficar mais fácil para a gente, o maior e o menor no final aqui, só para ficar mais fácil de a gente encontrar. Então, qual que é a amplitude? Pegar o maior valor, um decibel, pegar o menor e subtrair. Então, isso dá 18,17 decibéis, que é a amplitude aí que variou o nível de ruído. Qual o número de classes? O correto é a gente estabelecer aquela raiz quadrada, né, do número lá, que daí raiz quadrada de 32, seria aproximadamente 5. Mas eu posso também sugerir o número de classes. Então, nesse caso aqui, eu estou sugerindo que você faça por 4. Por quê? Porque como cada um pode fazer de uma maneira, e eu quero que todo mundo faça a mesma tabela, né, de repente, então eu posso sugerir. E aí eu sugeri 4 classes. Legal. Como é que eu vou achar agora a amplitude da classe? Percebe? Eu não posso vir aqui e falar assim, bom, 73,94. Tem outro 73,94 aqui? Não tem. E mesmo que tivesse um ou dois iguais, tem muitos dados. Eu teria que montar uma tabela com muitas informações. Então, o que a gente vai fazer? Os nossos dados, a gente vai criar uma classe. Né? Dentro dessa classe, a gente cria um intervalozinho ali de dados. E tudo que tiver ali dentro daquele intervalo interessa para nós. Então, como é que eu calculo esse limite, né? Esse intervalo máximo e mínimo? Nós vamos pegar a nossa amplitude, que é 18,17, o quanto está variando, e dividir pelo número de classes. Nós sabemos fazer essa forma, essa conta. Isso aqui deu 4,54, então eu vou aproximar para 5. Observe que o menor decibel que eu tenho aqui é 55,77. Então eu vou começar minha tabela falando assim, ó, começo com 55 e vou até 60. Para quem não conhece, essa nomenclatura aqui, isso aqui significa um intervalo. Intervalo fechado no primeiro, à esquerda, e aberto na segunda. O que significa? Que de 55 decibéis não interessa, 60 já não interessa. 60 vai estar onde? No próximo intervalo. Por que eu andei de 55 a 60? Porque o nosso intervalo aqui tem amplitude de 5. Ah, agora entendi, Ledu. Então, ó, de 55 a 60, de 60 a 65, 65 a 70, 70 a 75. Observe que dentro das nossas classes e dentro do intervalo estabelecido, eu consigo colocar o maior valor ali dentro do intervalo. Ó. Entre 70 e 75, eu tenho 73,94, não está aqui dentro. Show!
A parte mais difícil eu já fiz, né? Contar quantas frequências absolutas estão dentro desse intervalo de 55 a 60. Lembrando que 60 não vai estar aqui, tá aqui. Então eu vim aqui e fiz a contagem. Quantos valores estão entre 55 e 60? Eu tenho 5, 17, 6, 4, somando 32. Então essa parte eu já fiz para nós. Também já fiz a frequência relativa. Eu dividi o 5 por 32 e multipliquei por 100. Peguei o 17, dividi por 32 e multipliquei por 100. Então aqui estão os nossos valores da frequência. A frequência acumulada, eu quis fazer com vocês aqui, porque esse aqui é valor dado fácil. Qual é a frequência absoluta aqui? 5. Então eu copio. Agora eu vou somar e colocar o valor aqui. Ó. 5 com 17, isso dá 22. 22 com 6, 28. 28 com 4, 32. Lembre-se que sempre na linha das frequências, né, acumuladas, ela está no somatório total aqui, ela não aparece. E lembrando que se eu somar aqui o percentual, isso aqui deve dar entre 99 e 101. Então, no nosso caso aqui, eu coloquei com um número bonitinho, isso dá 100%. O que apareceu aqui foi uma última coluna do PMI. O que é o PMI? Como agora o meu dado não é 55 e não é 60, e eu não sei qual é o valor que aparece aqui, né, mais vezes, porque nós vamos precisar dessas informações para fazer cálculo daqui a pouco de média, mediano e tal. Então, eu preciso estabelecer um decibel médio. Então, como é que eu faço para estabelecer isso? Dentro do meu intervalo, o meu PMI vai ser feito assim, ó. Eu vou pegar o valor do intervalo final, vou somar com o valor do intervalo inicial e vou dividir por 2, vou fazer média. Tá? Então, ó, como é que eu calculei o primeiro PMI do intervalo entre 55 e 60? Somei 55 com 60, dá 115, dividi por 2, 57,5. Então, 57,5 decibéis seria o ponto médio desse intervalo entre 55 e 60. Fazendo a mesma coisa aqui, ó, 60 e 65, eu somo, divido por 2, 62,5. Uma outra maneira de fazer, depois que você descobriu o primeiro intervalo, o intervalo aqui não aumenta de 5 em 5, você pode ir aumentando para cá de 5 em 5. Ó. Aumenta 5, você completa aqui todos os PMIs. Legal? Então essa informação para nós aqui ela é importante na hora dos cálculos. Os exercícios que nós fizemos anteriormente, a gente tem todo aquele trabalho, né, de montar a tabela. Não é esse o nosso objetivo. Eu queria mostrar para vocês como que é o processo. Mas isso aí o computador faz, então a gente não está preocupado. O legal é como que isso pode ser cobrado no vestibular, no concurso, e qual é a análise que a gente faz em cima de uma tabela pronta. Então perceba que nós temos aqui uma tabela que fala sobre diárias de um hotel. Então as diárias são em reais. Como as diárias variam, né? Então fizemos um intervalo. Apresentei para você aqui o intervalo agora de outra forma. Ó. Fechado em 100, aberto em 130, que é o mesmo que aquele tracinho assim. Tá? Então, intervalo de 100 a 130, 130 a 160, aqui tem a quantidade de quartos que estão nesse intervalo, entre 100 e 130, 73. Entre 130 e 160, 48, e assim por diante. Num total de 200 quartos. Isso aqui é a frequência relativa, né, dos 73 em relação ao 200, percentualmente falando. Então, 36,5% dos quartos, das diárias dos quartos, estão aqui no intervalo entre 100 e 130. A mesma coisa lá, 24%, 20%. Então, eu coloquei o percentual aqui e não pus o percentual na frente. Somatório 100. Frequência acumulada. Copiei o 73, somei 73 com 48, 121, a mesma coisa. Então, está pronto aqui a frequência acumulada absoluta e a frequência acumulada relativa. Legal? Com base nessa tabela, vamos tentar responder as perguntas. Qual o extremo inferior da primeira classe? O que essa pergunta quer? Saber se você sabe o que é classe. Primeiro, então, primeira classe é a primeira linha. Extremo inferior. Então, nós temos sempre no intervalo o extremo inferior e o extremo superior, ou final. Qual é o intervalo? De 100 a 130. Qual o extremo inferior? Qual o menor valor? Então, qual o menor valor que a gente pode ter aqui em termos de diária? R$100. Simples assim. Tudo bem? Tá. Edu, qual intervalo apresenta valores de áreas mais comum? Então, veja bem. Dos quartos que a gente tem,
Tenho 73 quartos ocupados nesse intervalo, 48. Qual que mais aparece, né? Das diárias que eu tenho, onde mais o pessoal ocupa? Aqui, ó, 73 pessoas, 73 quartos, né? São ocupados dentro desse intervalo. Então, ó, qual é o intervalo que apresenta os valores mais comuns? O intervalo que vai de 100 a 130. Poderia ser respondido assim também, ó. 100 a 130. Tá? Então, qualquer uma dessas duas formas de intervalo está valendo. Qual a porcentagem de quartos cujas diárias são inferiores a 160? Observe que se eu não tivesse essas duas colunas aqui, eu teria que vir aqui agora e olhar qual a porcentagem, né, que tem a quantidade diária de quarto inferior a 160. Então, 160 está aqui. 160 não entra. Então, eu teria que somar esses dois valores. Mas a minha frequência acumulada, relativa, já mostra, ó, qual a porcentagem dos quartos cuja a diária inferior a 160. Está aqui, ó. 160 não entra. Então, eu já tenho acumulado aqui, ó, somando esses dois valores, o percentual é de 60,5% dos quartos que estão nesse percentual. Quantos quartos correspondem às diárias inferiores a 190? Agora eu quero saber a quantidade de quartos. Aqui eu estava olhando para a porcentagem. Aqui eu estou falando do valor absoluto. De novo, eu vou olhar na coluna do valor absoluto, mas já acumulado. Por quê? É só vir aqui e falar, bom, 190 e inferior, não entra. Não entra, então é daqui para cima. Então seria esse, mais esse, mais esse. Só que esse valor já está prontinho para a gente aqui, ó. Então eu tenho 161 quartos, né, que estão dentro desse intervalo, onde as diárias são menores, inferiores a 190. Entendeu? Então a frequência acumulada nos auxilia na tabela a bater o zoião e já resolver o problema. O exercício é interessante, porque nós vamos ter que preencher uma tabela, né, fazendo uma análise nela e respondendo algumas perguntas. Vamos lá. Um grupo de 50 analistas financeiros efetuou uma previsão sobre o ganho de ações. Né? Complete a tabela e responda. Qual o número de analistas que estimou o ganho por ação no intervalo de 12 a 14? E qual a porcentagem desses analistas que estimou o ganho por ação inferiores a 12? Bom, vamos olhar na tabela e ver se eu tenho essa informação. Eu tenho essa informação do intervalo de 12 a 14? Não, não tenho. Então, nós vamos ter que fazer aparecer aqui. Segunda informação. Inferiores a 12, eu também não tenho. Apesar de estar aqui inferior a 12, eu estou querendo o percentual. Então, eu vou lá na linha do percentual. Lembre-se que do acumulado está aqui, ó, né? E inferior a 12, eu não tenho esse valor aqui, então eu não posso completar. Também não tenho os valores da coluna aqui da frequência relativa percentual para dar o somatório desses valores. Então, o que a gente tem que fazer? Completar a tabela. Como é que a gente completa essa tabela? Edu, vamos olhar aqui. Esse total aqui, nós não temos essa última. Observe que não tem aqui, ó, a última, eu vou colocar, até porque se ele colocou a frequência acumulada como 100%, aqui a última não aparece. Frequência absoluta como 100%, vai estar aqui, então aqui não aparece, aqui é o total. Observe que no total aqui, quem que vai aparecer? Os 50. Que é exatamente os 50 do somatório aqui. Vamos começar por isso. Colocando 50, porque eu sei que é o nosso total de analista. Legal. Facinho de fazer, está aqui, ó, essa coluna de ganho por ação. Por quê? Ela está andando de 2 em 2. De 8 a 10, quer dizer que o anterior vai ser de 6 a 8. Porque se o 8 está aqui como início, ele era fim. Ele não conta lá. O 6 fecha aqui. Então, o 6 é aberto aqui, o 4 inicia. Beleza, daqui para cá, o 12 vai a 14, fechando no 12 aberto. O 14 vai a 16 e nós vamos ter a última aqui com 16 indo a 18, andando 2 a 2. Pronto, preenchemos aqui. Du, como é que eu vou descobrir agora as coisas? Veja bem, 4 somado, isso aqui é a frequência acumulada, isso aqui é a minha frequência acumulada absoluta, isso aqui é a minha frequência absoluta, só a frequência absoluta. Esse valor somado com esse, não dá esse, então quer dizer que aqui é 4. Como é que apareceu esse 4 na frequência acumulada? Porque eu tinha 4 aqui. Concorda lá? 4 eu copio, 4 mais 4 dá 8.
8 mais alguma coisa deu esse. Não tem. Agora, esse mais 8 deu 27. Então, 27, se eu tirar 8, eu acho esse. Concorda comigo? Ó, esse mais esse dá esse. Esse mais esse dá esse. Então, se eu pegar esse 27 e tirar 8, eu vou achar quem? Esse cara aqui, que é o 19. 19 menos alguma coisa deu 8. Então, 8 mais alguma coisa dá 19. Então, 19 menos 8 dá esse. Nossa, Edu, curti. Legal? E agora, lá, 27 mais alguma coisa deu 37. Então, aqui é 10. Legal. Agora nós temos um problema. Por quê? Esse cara aqui é 5. Esse cara é 50. Então, esse é o acumulado. Quer dizer que para dar 50, eu tinha 45. Ó, 45 com 5, 50. E agora eu volto à mesma regra. 45 tirando 37, eu vou encontrar aqui 8. 8 somou 45. Beleza. Está aí preenchido. Legal? Vamos agora lá para das frequências acumuladas e relativas, né, em percentual. Se aqui é 8 no acumulado, quer dizer então que aqui também é 8. Percebe que agora eu vou começar a preencher, mas não dá para ir, então eu vou voltar. Voltar é o seguinte, ó, aqui é 16, aqui é 74. Esse mais esse dá esse. Você concorda? Então, ó, 74 somado com 16, isso aqui dá 90. Se isso aqui dá 90, eu posso preencher aqui como sendo 10. Uma outra forma de fazer esse preenchimento era dividir 5 por 50. Ó. 5 dividido por 50 multiplicado por 100. Então, 100 dividido por 50, isso aqui é 2. Então, eu posso completar essa coluna aqui, ó, só multiplicando todo mundo por 2. Ó. 2 vezes 4 dá 8. Não preciso ficar adivinhando. Ó. Já entendi a regra. É só multiplicar por 2. Ó. 22, 2 vezes 8, 16. 2 vezes 10, 20. Pronto. E a última é só acumular agora. Ó. 8 e 8 dá 16. 16 com 22 dá 38. 38 dá 40, 54. 54 com 20, 74. Com 16, 90. Somou. E aqui é o nosso total, que vai ser 100%. Pronto. Preenchemos a tabela. Agora, nós vamos responder as perguntas. Ó. Qual o número de qual o número de analistas que estimou dentro desse intervalo? A analista está aqui, então a resposta aqui, ó, são 10 analistas. Ah, nossa, Edu, muito louco, hein? E qual a porcentagem que estimou a quantidade inferior a 12%? Então nós vamos olhar agora nessa coluna, vamos procurar o 12%. Inferior a ele é todo mundo que está aqui para cima. Então, olha lá, é só pegar agora os 54% e aí está resolvido o nosso problema, tá? Você poderia também somar aqui, ó, 16, né? Pegar os anteriores, pegar esse, mais esse, mais esse, mais esse, com 16 e dar os 54. Então, essa primeira parte de introdução de estatística, né? É bastante conceitual, tem bastante informações. Espero que você tenha entendido. Faça aí alguns outros exercícios, reveja essa aula, caso você não tenha entendido alguma coisa. E na nossa próxima aula agora a gente vai falar sobre medidas de tendência central, média, mediana, moda, né? E isso vai precisar muito dos conceitos que nós temos aqui anteriormente. Nós vamos calcular isso em dados simples e dados agrupados. Então, você precisa entender bem o que é dado agrupado, quando a gente tem uma tabelinha aí com intervalo, e o dado simples, como a gente viu anteriormente nas idades. Tá bom? Muito obrigado por você ter ficado com a gente até aqui, né? Tenha dado aí o ativado no sininho, já tenha colocado o seu like ou o seu dislike e principalmente colocado o seu comentário, ok? Muito obrigado mesmo, forte abraço e até a nossa próxima aula. Bisu do Edu, sempre com você. Tchau!